Boa tarde, meu nome é Gilberto, nós estamos mais uma vez para fazer outra gravação a respeito de estudos bíblicos. Gostaria de pedir para que você, antes da gente continuar o estudo sobre escatologia, dá o seu joinha, peça para você inscrever também, dá essa força para a gente, coloca lá a sua inscrição, qualquer comentário é muito importante para nós. Surgir dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Nessa tarde vamos estudar o terceiro vídeo, dando continuidade a respeito do estudo de escatologia. Hoje abordaremos sobre céu, sobre inferno e também concluiremos o ensino sobre arrebatamento da igreja. Céu e inferno. Existem muitos equívocos, especulações, conjecturas, hipóteses, mas nós não estamos interessados nisso. Aqui o estudo é baseado na palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre o céu? Conforme Apocalipse capítulo 21 e versículo 3, a palavra de Deus diz: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis, pois, aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão um povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o meu Deus." Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a Bíblia nos garante que é um céu sem sofrimento, que Deus limpará nos olhos as nossas lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas já se passaram. O céu é uma coisa literal, conforme capítulo 14, versículos 2 e 3 do Evangelho segundo São João. Não é uma coisa fictícia, o céu existe. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito: "Na casa de meu pai há muitas moradas", e se não fosse assim, eu vos teria dito. E Jesus nunca mentiu. A palavra de Deus diz que Jesus voltará, e ele diz que foi preparar lugar para nós. Em todo lugar onde Jesus passou, andou, prometeu, tudo se cumpriu. E essa é mais uma promessa. Ele voltaria, porque ele iria preparar lugar. E ele voltaria novamente para nos levar para onde quer que eles estivessem. O céu é um lugar espaçoso. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nós vemos o apóstolo São João dizendo que viu muitas pessoas, nações, tribos e povos que não dava para contar, todos trajando vestes brancas com palma nas mãos. Então é um lugar grande. Fique em cima. Conforme Atos capítulo 1, versículo 9, nós vemos que Jesus foi levado às alturas. Também, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia fala que Elias e Eliseu estavam caminhando juntos. E daqui a pouco, um carro de fogo passa entre os dois. E Eliseu viu Elias subindo aos céus, portanto, ele está em cima. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não é o homem nem lícito saber ou falar. Então, todas as passagens nos garantem que o céu fica em cima. E o inferno? A Bíblia nos garante que, a respeito do inferno, ela é ao contrário do céu. A igreja, a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Portanto, ela é vitoriosa diante do inferno. No inferno existem pessoas vivas e conscientes. Então, vamos tirar da cabeça essas palavras, como vários ismos defendem que as pessoas que morrem estão num estado de inércia, estão como um sono apenas. Não, estão conscientes, conforme o capítulo 16, versículo 23 de Lucas, aonde nós vemos que o rico viu Lázaro no seio de Abraão. Portanto, ali a consciência, houve um diálogo entre o rico e o Abraão, falando para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e refrescasse a sua língua. Depois mostra também um certo arrependimento, pedindo para que Lázaro voltasse e contasse para os seus irmãos. Portanto, há diálogo, há arrependimento, mas não levado mais em consideração, e há consciência. A Bíblia também fala a respeito do inferno, Jesus falando, para que nós tivéssemos bastante cuidado a respeito dos nossos membros, que eles podem levar ao inferno. E Jesus dá vários exemplos lá em Mateus capítulo 5, 29 e 30. Ele fala assim, que se o meu olho for um olho mau, é melhor arrancar do que ir com os 2 olhos para o inferno. Se a minha mão
é uma mão que pode prejudicar a minha entrada no céu, preferível não ter as mãos do que entrar no inferno com mãos perfeitas, vamos colocar assim. Outra coisa, em Mateus capítulo 23 e 33, do inferno ninguém escapa. Entrou ali, está ali. Então ele é uma realidade e também uma prisão. Portanto, ninguém que foi para o inferno tem poder de voltar aqui na terra. E Mateus capítulo 33, versículos 42, e é um lugar de sofrimento. A Bíblia fala pranto e ranger de dentes. Antítese do céu, conforme eu falei logo no início. Lá no céu não tem pranto, não tem sofrimento e não tem ranger de dentes. O inferno, por ser antítese, tem todas essas coisas. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 49 e capítulo 25, versículo 41, é uma eterna separação. E tudo isso nos mostra que o inferno é uma realidade, o inferno existe. Com isso, terminamos a parte sobre o céu e o inferno. Agora, eu vou falar a respeito do primeiro evento escatológico que existe na Bíblia. Tudo que falarem a respeito de, para Jesus vir precisa acontecer tal coisa, para Jesus vir precisa acontecer outra coisa, é mentira, é papo furado, pode esquecer. O que realmente precisa acontecer para que Jesus venha? Nada. E o que nos garante isso? A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, ela fala a respeito de sinais. Não existe data certa. A resposta, capítulo 3, a resposta em 3 e 12. Algumas pessoas viriam em nome de Jesus, não sendo Cristo. Haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, terremotos, engano, traição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, amor esfriando. Aí vocês vão me perguntar, Gilberto, mas tudo isso já aconteceu e tem acontecido, e por que Jesus não voltou? Então, é meio lorota. Não na intensidade que essas coisas estão acontecendo. Terremotos a gente conhece desde que o mundo é mundo, mas desde quando você, pode me dizer quando você viu a terra tremer no Brasil? E a gente já viu agora que a terra tem tremido em Recife, e até em Minas Gerais, em Divinópolis, a gente já viu que houve terremoto acontecendo de escala baixa, sendo que o Brasil é impossível ter um abalo sísmico, porque ele está em cima de uma placa tectônica apenas. Então, é a terra clamando pela vinda de Jesus. Guerras e rumores de guerra, você pode falar assim, mas isso a gente já viu, o mundo inteiro está sempre em guerra. Na intensidade que está hoje, pestes. Nós temos visto aí, olha, a Covid e outras tantas pestes que têm atacado. Então, tudo isso se intensificou. Isso mostra que Jesus está cada vez mais próximo. Essa realmente é a maior evidência. Mas a Bíblia continua falando, e ela fala a respeito do princípio de dores. Para entender princípio de dores, a gente tem que imaginar uma grávida, uma mulher que está para parir, ela está pronta para ganhar o neném. Princípio de dores não é literalmente o parto, é o início, onde ela começa com as contrações. E é assim que a Bíblia fala a respeito dos princípios dessas coisas. Ou seja, todos esses sinais, essas evidências, é apenas o começo. E quando realmente estivesse para acontecer, aí realmente aconteceria o arrebatamento. Portanto, há necessidade desses sinais serem intensificados, conforme a gente tem visto, cada vez mais forte, cada vez mais intensificado. Arrebatamento. Qual o significado dessa palavra? Arrebatar, segundo o dicionário, significa arrancar. E para vocês entenderem realmente o quanto essa palavra denota força na palavra de Deus, na Bíblia, arrebatamento significa arrancar com força. Portanto, ao contrário daquilo que a gente vê hoje na física, onde nós somos atraídos para o solo. Dessa vez, na hora do arrebatamento, nós seremos atraídos para o céu, com força. E é isso que vai acontecer com a igreja do Senhor. Quando falamos da igreja do Senhor, nós estamos falando dos salvos, daqueles que estão convertidos no Senhor Jesus Cristo. Onde que a gente garante que a Bíblia fala de arrebatamento? 318 vezes no Novo Testamento, a Bíblia comenta da palavra arrebatamento. Portanto, é um ensinamento que vem desde os evangelhos e vai até o Apocalipse de São João. Então, nós vemos claramente que é um ensino
que a Bíblia propôs a ensinar. Cuidado! 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala que Jesus vem nos ares, vem em secreto como ladrão, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 2, e vem em regozijo para aquelas pessoas. Mas em outras passagens, a Bíblia fala que Jesus vem na terra, que todo olho verá e os povos lamentarão. Isso está em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. Mas espera aí, então qual que é a verdade? Aonde que está isso aí? Me explica. Para entender bem a respeito da vinda de Jesus, nós temos que entender as duas fases da vinda de Jesus. A primeira fase diz respeito ao arrebatamento, que nós vamos tocar nesse assunto hoje. O que acontece exatamente? Acontece que a igreja do Senhor vai ouvir um alarido, um toque de trombeta, e ela vai ser arrebatada, conforme já temos falado. Isso não se dará ao mundo visão. Portanto, ela virá como ladrão, a palavra de Deus diz, porque um ladrão não avisa, não toca trombeta quando vai chegar na tua casa, ele pega de surpresa. E ninguém vai ver esse acontecimento. Jesus não toca na terra, ele vem nas nuvens e a igreja vai de encontro a Jesus. Então, esse quer dizer o arrebatamento. Enquanto que a outra palavra que diz que todo olho verá, não está falando do arrebatamento, mas está falando de uma outra vinda de Jesus, já em glória, e agora ele vindo na terra para o reinado do milênio, que nós estaremos estudando lá na frente. Hoje é literalmente para falar a respeito de arrebatamento. Então, quando você ouvir falando que todo olho verá, não é arrebatamento. Quando você ouvir falando que está aqui na terra, não é arrebatamento. Portanto, arrebatamento, os sinais para que nós fiquemos vigiando, para que entendemos que ele é nos céus, que Jesus não virá, ele estará na nuvem e a igreja vai subir. O primeiro arrebatamento, ele acontece somente para os que estão salvos, esperando a vinda de Jesus. E a segunda manifestação em física, igual eu falei para vocês, está lá em Zacarias 12, 9 e 14, 16, e já não é para salvar, não é para isso que Jesus vem. Ele vem para julgar. Então hoje Jesus veio como Salvador, como advogado. Lá na frente, quando nós formos estudar realmente a vinda de Jesus, ali nós vamos ver Jesus como um verdadeiro juiz. Céu. O que vai acontecer no céu logo após o arrebatamento? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, há um segredo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando a palavra diz dormiremos aí, ele não está falando de dormir, sono, não. A palavra de Deus está falando de morrer. Portanto, nem todos morreremos. Alguns seremos transformados, alguns serão transformados. Então, se eu, na vinda de Jesus, estiver vivo, eu serei levado vivo. Portanto, eu não conhecerei a morte. Assim, muitos santos, muitos crentes estão esperando a vinda de Jesus, esperando com que ele venha para nos arrebatar ainda de forma viva. E a Bíblia fala no versículo 52, melhor ainda, dizendo, no momento, num piscar de olhos, e um piscar de olhos é milésimo de segundo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13, 15 e 16. Portanto, o que a Bíblia quer nos ensinar aí? Primeiro, nós seremos arrebatados, mas os mortos ressuscitarão primeiro, e nós juntamente. Portanto, não tem essa dos mortos subirem primeiro e depois a igreja. Não, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados aos céus. Portanto, esse é o evento arrebatamento. Não existe nenhuma dúvida, qualquer coisa que tentar acrescentar a esse ensino, isso é falso, isso é perjúrio e deve estar bastante cuidado. O cristão tem que ter cuidado a respeito desse assunto. Muitas pessoas já vão falar, mas Jesus não vai vir mais, há muito tempo que eu ouço essa promessa e ele não vai vir mais, desde meus pais, desde meus avós. Eu quero dizer que verdadeiramente todas as promessas que Jesus fez se cumpriram. A última que ele fez, que também se cumpriu, foi que ele mandaria o Espírito Santo se os apóstolos ficassem orando. Isso aconteceu. A partir daí, a próxima promessa é o arrebatamento da igreja. E nunca Deus
na pessoa de Jesus, deixou de cumprir uma promessa. E na terra? O que acontecerá na terra? Primeira coisa, começará a grande tribulação. Um evento que a palavra de Deus diz que será totalmente horroroso. A Bíblia ainda diz ainda assim, que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Portanto, é uma época para a total destruição da face da terra. Muitas pessoas vão morrer. Um ensinamento que a gente tem que dar aqui. A igreja do Senhor não passa por esse evento. A igreja do Senhor está no céu. E como a gente garante isso? Porque Satanás não pode atuar ainda na sua plenitude. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui na terra. Só que o Pai está no céu, o Filho subiu para o céu e o Espírito Santo, ele levará a igreja para o céu. Portanto, não tem a presença da Trindade Divina aqui durante a grande tribulação. Quem está reinando? O Satanás no lugar de Deus, o anticristo no lugar de Cristo e o falso profeta no lugar do Espírito Santo. Trindade satânica. Se já está difícil vencer as coisas nesse mundo com a Trindade Divina, imagina com o adversário atuando de forma tão concreta e tão poderosa, vamos colocar, na pessoa de Satanás e do anticristo. Ira futura. Mateus capítulo 3, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, falam de uma ira futura da parte de Deus para com os pecadores. Mas a palavra de Deus, aonde mais chama atenção, está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18, onde está escrito dia da ira do Senhor. O que diz esses versículos? A partir do versículo 14, o grande dia do Senhor está perto, e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente amará ali o homem poderoso. Ali será um dia de indignação, de angústia, ânsia, alvoroço, desolação, trevas, escuridão, densas trevas, haverá alarido, angústia de homens, eles andarão como cegos, derramarão sangue, haverá muita morte, nem a prata, nem o ouro, ou seja, o dinheiro não comprará um pouco de descanso, um pouco de tranquilidade. É um tempo realmente de ruindade nessa terra, porque está na mão do adversário. Agora, o que Deus tinha para levar, ele já levou no arrebatamento. É como se ele dissesse assim, toma, porque o que está aqui nessa terra não serve para mim. Grande tribulação nós vamos falar mais à frente. Portanto, esse é o ensino de arrebatamento. Hoje nós pudemos falar a respeito do céu e inferno e também do arrebatamento. Deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal e faça o seu comentário. Qualquer dúvida, faça assim, as suas perguntas, mas não deixe de cooperar com esse canal. Esse canal tem o intuito de aprender a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus a sua companhia, agradeço a Deus o seu privilégio de estar mais uma vez me acompanhando e até a próxima. Valeu!